Olá, bom dia a todos. E eu deixei passar aí um assunto que eu gostaria de ter compartilhado com você, ter compartilhado algumas mensagens, para deixar aí uma reflexão para você. Mas como o tema é quase o mesmo, não é? Ele só deriva para outro nome, mas na verdade ele se imbrica, ele se, ele se mistura. Então eu acho que vem a calhar talvez eu compartilhar essa mensagem com você no dia de hoje, não é? Que você possa aí compreender, meditar na palavra do Senhor e que o Senhor venha falar com você. Que com certeza quando nós lemos a palavra do Senhor, nós dispensamos aquele tempo para ouvir o Senhor, e deixar ele falar, não é? Estarmos ali em sinceridade, eu tenho certeza que ele vai falar com você, ele vai encher o teu coração, ele vai te dizer aquilo que você precisa, não aquilo que você quer ouvir. Ele vai te ensinar, ele vai te abraçar, ele vai te dar muitos beijos, ele vai estar contigo, ele vai pegar na sua mão, ele vai falar o quanto te ama. Então, se você realmente está com o teu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, eu tenho certeza que ele vai falar, ele vai tocar no teu coração e você vai compreender. Você vai ficar mais alegre ainda do que já estava. E esta alegria que ele te proporciona é muito maior e ela é constante. A partir do momento que você continua na presença dele, ela é constante e ela é gradativamente o que elevada, não é? Ela dia após dia ela vai crescendo, ela é constante e crescente, gradativamente. Então, que você venha estar com esse coração aí. Se você está atribulado, se você está na correria, se você tem muitas coisas para fazer, como todos nós, a maioria temos muitas coisas para fazer, mas nós temos que deixar aí um tempo na sua casa, no seu cantinho, no seu quarto, não sei, aonde o Senhor ali geralmente fala com você, onde você se deixa falar, né, com Ele, ter um diálogo com Ele, que você se predispõe a isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E hoje eu quero compartilhar então uma mensagenzinha que se imbrica. Quais são as duas coisas que eu gostaria de mencionar? Eu vou até mais citar os versículos bíblicos para que você aí, então, você anota, não é? Anota esses versículos porque realmente fica muito extenso o vídeo, fica cansativo. Então você pega um caderninho já desde agora, não é? E seria aqui até uma dica. Você que acompanha os vídeos, você que não só acompanha os meus vídeos, mas você ouve as mensagens do Senhor em outros lugares, você congrega, não é? Você ouve o anjo da igreja falar sobre a palavra de Deus, você anota esses versículos e aí então na sua casa, no seu cantinho, antes de falar ali com o Senhor ou já estando conversando com Ele, você possa meditar, tá bom? Então, os dois temas aí que se imbricam neste final de semana, né? Hoje, sexta-feira, ou melhor, ontem, sexta-feira, e hoje, dia 1º, dia de Todos os Santos, né? Que intitulado aí Dia de Todos os Santos pelo calendário. E posteriormente aí vem dia 2, que é o dia que está no calendário, em que ficou aí a comemoração, né, do Dia dos Mortos, que é dia de finados, né? São muitas coisas aí que eu gostaria até de compartilhar com vocês, mas vamos por partes, né? Aquilo que o Senhor me deixar aí e me levar a falar é aquilo que eu vou tendencionar, é aquilo que eu vou tentar compartilhar com você e você medita aí, tá bom? Então, ontem, né, foi comemorado aí o Halloween, né, por muitas pessoas, até mesmo por muitos cristãos, né, o Halloween ainda é comemorado, né, mas se você fizer aí uma pequena busca, um pequeno estudo, né, eu não fiz um estudo completo de tudo isso, mas pelas evidências que ele traz, não é, e da maneira como ele é conduzido e lá da sua origem, se você for ver, há um grupo ali, não se sabe exatamente ao certo a origem dele, se é uma festa pagã ou realmente cristã. Mas eu, né, no meu entendimento, cristã, eu acredito que ela não seja, porque ela tem muito mais coisas anticristo do que cristã. Se você é aí alguém que lê e busca na palavra de Deus orientação, você já está entendendo isso, você já vai verificar realmente que ela tem mais afinidade com aquilo, na verdade. Eu acho que toda afinidade com aquilo que não está na palavra do que com aquilo que está. Né? Eu selecionei alguns versículos aqui, mas para aqueles que não estão acostumados a ler muitos,
Vamos por partes, né? A Halloween então, é comemorado o quê? É o Dia das Bruxas, né, que se comemora. E onde que surgiu isso? Não é uma festa brasileira, com certeza, né? É, importada, né, na nossa cultura, vamos dizer assim. Mas ela o quê? Ela cultua o quê? As bruxas, né? Ou tudo aquilo que é aterrorizante, tudo aquilo que provoca medo, tudo aquilo que assusta, não é? Então, de certa forma, a gente, enquanto carne, a gente muitas vezes quer se deixar, né, por essas emoções. Mas ela também envolve crianças, né? A maioria, na verdade, envolve crianças, né? Por ser ali crianças que ainda não têm o entendimento, não sabem ainda distinguir aquilo que é realmente assustador, aquilo que não é. Elas não sabem o porquê daquela manchinha que ficam todos pintados, né? Que é sangue. Ela não sabe o porquê daqueles hematomas que refere-se a mortos, né? Ela não sabe o porquê que ressuscita e assusta, né? Porque ela não sabe, ela não entende a palavra, ela não tem ainda este limite que nós já crescidinhos, se buscarmos, teremos esse limite e saberemos entender à luz da palavra de Deus, né? Então, para nós cristãos, que seguidores de Cristo, pelo menos na palavra de Deus, eu não vejo nada favorável com relação à comemoração ao Dia das Bruxas e nem a Dia de Finados, né? Mas não é, há tantas outras comemorações que também não estão diretamente ligadas à Bíblia. Porém, esta comemoração é uma comemoração, lembre-se disso, é comemoração, né, que se fala, né? Não um dia que foi intitulado, mas é comemorado, na sua origem é uma comemoração. Então, na palavra de Deus, esses dois motivos, eles não entram. Porque os motivos são contrários. Qual é a nossa comemoração? Qual é a nossa celebração com relação à palavra do Senhor? A principal é a vida, não é? Nós comemoramos a vida. Nós falamos de vida. E se não bastasse, não é? Como não há comemoração aos mortos, como se não bastasse, a própria palavra fala acerca de nós não comemorarmos esse tipo de coisa, de nós não termos ligação com isso, porque isso é abominável ao Senhor. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos ali registros, que não são poucos, acerca deste assunto, acerca daquilo que é trevas, acerca daquilo que é escuridão, acerca daquilo que é feitiçaria, né? Nós sabemos que ali esta comemoração, principalmente do Halloween, é de feitiçaria, é de bruxa mexendo no caldeirão, fazendo poção mágica, não é? Fazendo feitiços, né? Para virar isso, para virar aquilo, né? Até mesmo varinhas e isso e aquilo, e assusta, né? Tem até que é aquela abóbora muito conhecida, né? Na festa de Halloween, que tem os dois olhinhos que colocam a luz lá dentro dela, né? Para só sair luz pelos olhos, pelo nariz, se não me engano, pela boca. É uma abóbora que, na verdade, ela representa a cabeça de um personagem feminino, né? Que é a Coca, né? O nome dela é Coca. Se você aí pesquisar um pouquinho, você vai verificar isso. O nome dela é Coca. Tem a representação também masculina, que é o coco, né? Ou seja, derivou-se e ali se traz radical, né? Eu que adoro estudar um pouquinho de radicais, né? Sou professora de língua portuguesa, então radicais, prefixos, sufixos, enfim, a formação da palavra e a sua origem, ela leva, né, a palavra que é cabeça. Eu vou aqui sintetizar muito resumidamente para que nós não nos estendemos muito, né? Só para que você venha meditar nisso. Lembra a cabeça, então por isso que é a cabeça da abóbora, né, que é representada ali com olhos, né, a boca, e aí saem essas luzes feita propositalmente para assustar crianças, tá bom? Para assustar crianças. E este é um tema que assusta até mesmo adultos. Não o coco e a coca que assusta adultos e não, mas as crianças por si só, até uma certa idade, eu não sou psicóloga, mas procuro entender um pouquinho disso a partir do momento que hoje eu tenho já filha, né? Tenho uma filha. Então, eu procuro entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre a psicologia. E nós sabemos que até uma certa idade a criança não sabe ainda distinguir tudo isso, ela não tem ainda esse entendimento. A memória dela vai sendo construída a partir das vivências que ela tem, a partir daquilo que ela vê, assim como nós também. Só que ela só vai ter
essa distinção, ela só vai conseguir fazer essa associação e distinção, né? Saber separar as coisas mais lá na frente. Porém, até o momento em que ela vai distinguir tudo isso, até o momento que ela, para entender tudo isso, ela vai passar por alguns percursos, né? E um deles que eu posso citar aqui é o terror noturno. Tá? Terror noturno é quando uma criança, não é? Que pode ali, a partir de 1 ano, se eu não estou enganada, alguns meses, já apresentar terror noturno. A criança acorda chorando, assustada, sem ter causa, motivo aparente ali, concreto, mas ela acorda chorando, ela acorda irritada, né? E aparentemente com medo. E isso pode se levar até mais adiante, assim como o medo do escuro, né? A criança, quando é pequenininha, muito pequenininha, meses, ela não sabe ainda distinguir, ela não tem associação nenhuma daquilo que é escuro, daquilo que é claro, e se o escuro provoca medo ou se o claro provoca medo. Não, ela vai aprendendo e associando conforme nós vamos dirigindo, conforme nós vamos mostrando, conforme nós vamos demonstrando para ela, né? Às vezes até nós não ensinamos, assim como eu estou conversando com você, porque a criança ela começa a aprender só no observar, gente. No observar como a gente gesticula, como que a gente está. Tanto é que a psicologia traz também que ela sente como que os pais estão, se estão nervosos, se estão cansados, se estão estressados, irritados. De certa forma, essa criança também vai perceber e manifestar essas coisas. Então, o terror noturno, desculpa, este medo que essa criança passa a ter, muitas vezes sem a gente saber o que é, por sonhos, por pesadelos, né, na verdade, que ela não sabe quais são as formas. Muitas vezes até você vai pegar o seu filho aí falando à noite sobre esse sonho, né, como se estivesse falando com alguém, chorando. Então, para ela é muito difícil isso. Imagine nós potencializarmos isso com esse tipo de assombração. Por mais que a gente ache, é engraçadinha, brincadeirinha, nós entendemos e sabemos, se nós não temos medo disso, acreditando na palavra de Deus, nós sabemos que é tudo mentira, né? E nós não temos medo disso. Nós temos medo daquele que pode realmente nos levar para o inferno, que é o diabo, né? Então, por isso que nós temos que ter cautela. E isso é a palavra de Deus que fala, tá? Que nós não temos que temer aquele que nos pode tirar a vida aqui, mas aquele que pode nos tirar a vida eterna, né? Não é aquele que pode matar a nossa carne, mas sim temos que temer aquele que pode tirar a nossa vida eterna. Então, imagina nós potencializarmos essa criança, né? Expormos a ela esse tipo de coisas. Né? Por mais que você tente ensinar ela que não é assim, mas você sabe que é assim. Você sabe que aqueles personagens, o que eles representam. Você tem noção do que eles representam. Eles representam violência, eles representam morte, eles representam feitiçaria. Né? O que é abominável ao Senhor. E aí vamos para a palavra, eu quero compartilhar com vocês quais são as mensagens aqui que eu busquei, tá bom? Eu não quero que você se escandalize, eu não quero que você aí ache, mas tudo isso é muito fanatismo, isso é loucura. Realmente, fanatismo não sei se, mas loucura, realmente a palavra de Deus é loucura, né? A palavra de Deus diz que é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, ela é a salvação, né? Ela é a alegria, ela é a nossa esperança. Então, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Lá nas cartas do apóstolo Paulo fala sobre isso também. Então, nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, né? Porque uma outra mensagem eu havia comentado que todas as coisas nos são lícitas, né? Mas nem todas nos convêm. Nós temos que saber separar, ou pelo menos procurar separar o joio do trigo, né? Para que nós não venhamos nos envolver em coisas e até mesmo afastar a presença de Deus da nossa vida. A palavra de Deus fala sobre isso. Também, numa dessas mensagens aqui que eu separei, sobre isso, separar-nos de Deus, tá? Então, isso que eu falei sobre todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, está lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Eu tô com a garganta um pouco irritada, então me desculpe aí se eu vier a tossir assim, mas até nem era pra eu estar gravando o vídeo aqui, né? Mas enquanto eu tenho voz, e se Deus assim permitir, eu vou gravar, né? A hora que ele disser, descansa um pouquinho, eu vou descansar. Então diz assim, que tudo isso, né, é um festival
de morte, né? De sangue, de tortura, de feitiçaria, etc. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, esse eu vou ler com você. Vamos lá para o livro de 1 Samuel. Deixa eu achar se eu gravei aqui. Se eu separei. Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz, não é? Deus diz, né, que o pecado da feitiçaria é o porfiar e é pior do que a idolatria, né? A rebelião, no caso, é pior do que tudo isso, né? Então, diz mais lá sobre essas coisas, né? Tanto no livro de Apocalipse 22:15 fala, no livro de Apocalipse 21, capítulo 8, fala que aqueles que fazem todas essas práticas, né, que têm isso, eles não herdarão o reino dos céus, né? Então, se você quer ir lá, Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8, 1 Tessalonicenses, ou melhor, vamos para Gálatas antes, que fala um pouquinho de acordo com isso que nós acabamos de ler. Gálatas, capítulo 5, lá no Novo Testamento, tá? Gálatas 5, era para ser uma mensagem curta, mas, na minha vontade, né, era para ser uma mensagem curta. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfiações, emulações, iras, belezas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, né? A palavra de Deus nos fala isso, né? Falando um pouquinho, então, lá em Isaías 8, 19, 22. Isaías 8, 19, 22. Vamos ver se a gente consegue lá. Senão vai acabar também aqui o meu vídeo, porque eu tô com a memória cheia. E às vezes ele acaba, sabe? E aí eu tenho que gravar tudo de novo. Então, 8, 19. Quando vos disser, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não reconhecerá um povo a seu Deus? Não recorrerá um povo a seu Deus, na verdade, a favor dos vivos e interrogar-se-ão os mortos? É uma pergunta que o Senhor aqui está fazendo. Então, a favor dos vivos vão se interrogar os mortos? Mas que coisa é essa, né? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, se eles não andarem com relação à palavra do Senhor, nunca verão a alva, nunca verão a clareza, nunca terão a luz, né? Diz assim, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão a seu rei e ao seu Deus olhando para cima. Olha só, o que farão essas pessoas, né, que creem neste testemunho, né? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão, né? Nós não podemos vacilar, nós temos que estar atentos, nós temos que estar buscando sempre a presença do Senhor, para que a gente possa entender essa palavra, para que a gente possa fazer a escolha certa aqui, nesta vida, né? Que a palavra do Senhor diz que só há o céu, né? E o inferno, né? E aqui é que se decide tudo, né? Depois que você morre, não adianta mais nada. Depois que você morre, a carne vai ali
ser consumida pela terra, mas a sua alma e o seu espírito continuam. A sua alma vai ter um destino, para o céu ou para o inferno, a partir das escolhas feitas aqui. Né? O Senhor diz que vai buscar aqueles que se ainda encontrar-se vivo aqui, Ele vai arrebatar e aí vai ser separado. Né? Aquele que esteve com Deus e aquele que não quis os caminhos do Senhor. E aqueles que já dormem, né, que a palavra fala, que são aqueles que já morreram, nós temos que cuidar para nós trazermos ali e nos admoestar um ao outro, porque agora passando para essa outra mensagem aqui, sobre a comemoração, entre aspas, né, o luto no dia 2 de novembro, né, nós sabemos que perdemos pessoas muito queridas, que a vida é assim desde que nós nascemos, né, ou melhor, desde que o mundo é mundo, né, mas nós só temos conhecimento a partir do momento que a gente nasceu, todo mundo nasce, todo mundo vai morrer, isso é uma coisa que é certa. Mas o Senhor deixou uma mensagem linda para nós entendermos um pouquinho a lidar com a morte, né? E claro que nós sentimos a falta, como eu estava dizendo, que esse dia, né, para quem teve um ente querido, perdeu, não é errado você ir lá, arrumar o local, né, onde na verdade ele não está mais, mas como um ato ali de gratidão, de ternura, de amor, mas sabendo que ali não tem mais nada, entendeu? Que você está fazendo isso por gratidão, simplesmente. E que o que você faz não vai mudar em nada aquela pessoa que já partiu. A alma dela vai continuar sendo a mesma. Ela não pode mais mudar o diagnóstico que já foi feito aqui. Ela não pode mais mudar aquilo que ela fez aqui. Tá? A palavra de Deus fala lá. Nossa, teria muitas coisas para falar para vocês. Eu vou até compartilhar aqui alguns versículos para você estudar, né? E alguns eu vou ler. 1 Tessalonicenses, do versículo 4, do capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Coríntios, carta de Coríntios, do capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Em Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Eu acho que esse eu leio com vocês. Hebreus 9, 27 diz assim: E como os homens está ordenado morrerem uma vez. Olha o que a palavra de Deus diz. Morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo. Então nós morremos e vamos aguardar o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem muitos, ou melhor, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, ao homem foi ordenado morrer uma vez. É a palavra de Deus que fala isso lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Se você nunca leu, medite nessa mensagem. E aí, então, nós vamos aguardar o juízo. Assim também o Senhor, Ele se deu como sacrifício para tirar nossos pecados, morreu na cruz uma vez. E Ele vai voltar o quê? Pela segunda vez, sem pecado, né? Aos que o esperam para salvação. Seguindo aí as mensagens, né, os textos bíblicos, em Jeremias, no capítulo 1, versículo 16, também temos uma leitura aí, capítulo 18, do versículo 15 ao 17, capítulo 44, do 16 ao 17, em que Deus ali está orientando para que nós venhamos deixar os mortos cuidarem dos mortos, né? Vamos ver ali em Jeremias 1, 16, deixa eu ver se eu marquei aqui. Jeremias 1, 16. Vamos rapidinho, vai ficar longo, mas aqueles que são de fé, com certeza, vão escutar até o fim e vão meditar na palavra do Senhor. Jeremias 1, 16. Vamos tirar um tempo, se não for agora, vai escutar mais tarde, né? E eu pronunciarei contra eles o meu juízo por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os lombos e levanta-te e dize tudo quanto eu tenho que mandar. Quanto eu te mandar. Não desanimes diante dele, porque eu farei com que não temas na sua presença, tá? Jeremias 1,16, só 1,16. No capítulo 18, no versículo 15, tem mais. 18:15. Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso. Aqui repete, né? E no capítulo 44 provavelmente vai trazer também né, essa advertência.
44, 16 ao 17, né? Quando a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Queimando incenso à rainha dos céus, oferecendo libações, como nós e nossos pais, como nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha e tal, oferecendo sacrifício, então disse Jeremias a todo este povo que estava falando, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que havia dado esta resposta. Ele disse: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, né? As abominações que cometestes em deserto, e pelo que se tornou a vossa terra em deserto, espanto, maldição, sem habitantes. Então aqui Jeremias estava chamando a atenção deste povo, né, que estava ali adorando outros deuses, né, e não o Senhor. E aí tudo mal lhe sobreveio, né, tudo aquilo lhe aconteceu. Mais uma leitura para você, 2 Crônicas 34, do capítulo 34, versículo 3 ao 5, João 8, livro de João, capítulo 8, versículo 12. Aí eu vou lá na primeira carta de João, só um pouquinho. João, o livro de João, tá? Deixa eu ver se eu não pulei um aqui. Eu tenho marcado um aqui. Não. Vamos ver. João 8:12. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Terá felicidade eterna, né? O Senhor nos fala aqui em Mateus 25, do capítulo 25, do 4, né? Fala ali no capítulo 4 sobre que há um céu e um inferno. Depois você faça a leitura ali do capítulo 4 de Mateus, de João também ali no capítulo 14, né? Você vai lá ainda no livro de João novamente, no capítulo 14, do versículo 2 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: preparai-vos lugares, se não for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também, tá? Deixa eu ver se eu tinha anotado aqui para mostrar para vocês sobre deixar os mortos cuidar dos mortos. Eu não sei se é uma das passagens dessas que eu compartilhei com você e que eu passei. Eu não sei se é em Isaías, se nós somos lá em Isaías. Bom, mas você deve ter anotado, né? E quando você fizer a leitura, você vai observar esta passagem, uma dessas que eu compartilhei com vocês. Você vai poder ler esta passagem. Que eu não achei aqui. Mas a palavra de Deus nos fala acerca disso. Tá? Deixa eu ver aqui, capítulo, talvez seja Coríntios 5:10, mas não sei se é. Não. Tá? Mas então eu não vou estender mais aqui. Vou deixar que você venha meditar aí na palavra de Deus, né? Que você venha buscar aí do Senhor. Que o Senhor venha falar no teu coração,
venha te dar entendimento sobre essas coisas, né? E uma coisa é certa, nós temos que cuidar daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão aí com vida, com saúde, né? Para que depois que morram a gente não sinta tanta falta, ou muitas vezes nós venhamos nos arrepender de ter podido ter feito mais, ter falado alguma coisa, ou até mesmo não ter feito e ficado quieto, né? Mas que tudo que venhamos fazer seja à luz da palavra de Deus, que nós venhamos procurar orientação através dele. Porque mesmo nós procurando, né, nós somos falhos, erramos, mas o Senhor conhece nosso coração se nós ali estávamos procurando acertar. Né? Então, tudo leve ao Senhor. Se a tua consciência, o apóstolo Paulo fala, ela não te condenar acerca das coisas que você faz, né, por você ainda não ter o conhecimento da palavra do Senhor, não ter ali ainda esclarecido espiritualmente algum assunto, alguma coisa, mas se você está com a consciência tranquila, né, fez de consciência tranquila, espere no Senhor, mas nunca deixe de buscá-lo, de procurar, perguntar a Ele, né? E quando Ele te responder e te disser, olha, isso que você fez não é legal, isso que você está fazendo não é legal, não é de acordo com a minha palavra, quando vier uma dúvida no seu coração acerca de algo que você for fazer, é porque provavelmente o Senhor ali não vai aprovar, não é? Claro que nós temos que buscar ali do Senhor para que o nosso coração venha ficar ali quieto, em paz, sabendo que aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente deixou de fazer foi à luz da palavra de Deus, foi tentando fazer aquilo que o Senhor nos orientou, né? Sempre andando com Ele, nós não ficaremos perdidos, o Senhor vai nos ajudar em tudo, tá bom? Eu fico por aqui então, deixa eu só ver aqui uma última palavra, ver se é essa que eu queria compartilhar aqui, mas acredito que não, mas o Senhor sabe se é para dizer algo ou não, né? Não. Tá? Então, fique aqui, mas depois lá, numa outra mensagem amanhã, eu volto a compartilhar, né? Dizer, frisar qual foi essa mensagem que eu queria falar para você, mas que eu não falei, ou que eu já disse ali em um dos versículos, mas não ficou compartilhado, tá bom? Deus te abençoe, tenha um dia de paz, de tranquilidade, que Deus venha falar teu coração, venha te encher de alegria, de sabedoria, né? Porque é assim que a gente tem que proceder com Ele. É se alegrando, é louvando, é dando glórias a Ele, e assim Ele vai nos ensinando, vai nos ajudando a compreender coisas que antes a gente não compreendia. Eu também, muitas coisas que hoje eu compreendo à luz da palavra de Deus, né? Eu não compreendia, mas eu passei a compreender. E tem muitas outras ainda que o Senhor quer me ensinar, com certeza, até os últimos dias, o último dia, né, que aqui eu estiver. E eu quero procurar fazer tudo que o Senhor orienta para que, quando eu vier a dormir, né, eu, na verdade, né, eu vou fazer tudo isso para que eu venha dormir depois, né, ou não sei se eu vou estar viva ainda, o Senhor vai vir nos arrebatar, mas se eu dormir, eu quero acordar lá na hora do dia do juízo e o Senhor me chamar para os seus braços, amados do Senhor. Que você também procure até o último dia fazer a vontade do Senhor e procurar andar nos caminhos dele, para que naquele grande dia, no dia do juízo, você venha a ser abraçado pelo Senhor, chamado por ele, como ele diz na sua palavra, que chamará, né? Aqueles que são amados para junto dele e aqueles que, infelizmente, desobedeceram, não vão desfrutar ao lado do Senhor, tá bom? Fica aí meu abraço para você e votos de que você venha meditar nessas palavras com muito amor, com muito carinho e procurar ouvir e perguntar para o Senhor aquilo que você deve fazer, aquilo que traz paz no teu coração, conforme a palavra de Deus nos orienta. Tchau, até a próxima mensagem.